Pronto, muito bem. Muito boa noite, tudo bem? Para quem está aqui começando a assistir esse curso do Laser Elementar, eu quero dar as boas-vindas. Parabéns pela escolha também, né, de poder começar uma nova abordagem de fundamentos. Por isso eu chamo de curso de Laser Médico Elementar. O propósito dele é ir diretamente a uma correlação entre a clínica de aplicação dos tratamentos de laser e tecnologias, a visão médica e os princípios que são importantes, às vezes princípios físicos, às vezes estruturas de vocabulário, às vezes também a forma de interpretar esses dados, essas unidades. E por essa razão, viu, pessoal, esse curso começou a existir. Ele é uma sequência, um desdobramento, uma espécie de análise e resposta de todas as aulas que eu venho dando nesses últimos 16 anos de laser para médicos. E esses foram os pontos chaves que sempre depois que termina a aula do curso de pós, ou até mesmo quando tem uma imersão, ou no tempo que eu era da Academia Brasileira de Laser e que eu introduzi também esses web meetings para aperfeiçoamento dos princípios físicos, faltava sempre, às vezes, alguns elementos, alguns tópicos, reforçar alguns pontos chaves. Então, esse um curso totalmente diferente. Ele tem um propósito, ele tem uma maneira direta de ir nesses assuntos. Eu acho que vocês vão gostar. E é por essa razão que a gente já vai começar também. Tá? Vou primeiramente apresentar para vocês como vamos atuar dentro desse programa, desse curso. Esse curso ele é previamente gravado, produzido, cada aula demorou em torno de 8 a 12 horas para ser produzida, então é um total de 30 horas de conhecimento em 3 encontros, e às 20 horas estreia esse tema, essa aula de hoje, nos canais do YouTube do curso de Laser Médico Elementar. Né? Legal isso. E para quem assinou, para quem preencheu o formulário, vai poder receber no seu e-mail. Então verifica lá na caixa de spam, se porventura não foi para lá, o e-mail com o link de acesso a essa aula. Também está sendo distribuído por nossos grupos, especificamente dos profissionais, dos outros médicos que já seguem a cosmiatria tecnológica do grupo Cosmitec. Também para as turmas de alunos e ex-alunos que eu conheço e que eu vou lembrando aí, que eu vou distribuindo também essa informação. Tá? Então, vamos lá ao assunto, tá bom? Vamos nessa? Deixa eu começar aqui, primeiro ativando a nossa tela. Tá? E nesse momento aqui, eu já vou até entrar diretamente na aula. Vamos nessa? Só um segundinho, que é o tempo aqui dele startar, e pronto, já podemos estar começando essa aula. Bom, eu não sei quanto tempo vai demorar essa aula para ela acontecer. Então, eu espero que seja produtiva. Se quiser assistir, escutar também, eu acho que é válido para poder aproveitar bem esse conteúdo, porque eu também vou apresentar, vou fazer a leitura também de cada uma dessas lâminas que estão sendo apresentadas e, naturalmente, algum tipo de complementação. Tá? E, basicamente, ele é parte de um programa chamado Open Class, um programa que eu acabei criando, baseado justamente nessas necessidades que eu falei para vocês. Tá? Então eu quero até justamente começar passando algumas razões para a gente assistir esse curso. Tá? Quais as razões que tu pode ter para assistir esse curso? Bom, tu é um médico, tu já atua com estética e percebeu que os teus pacientes estão pedindo ou comentando algum tipo de aparelho. Já te pediram isso por marca, já pediram isso por alguma técnica, já te pediram alguma complementação nesse sentido. Tá? Outra questão, tu acredita que o laser realmente funciona? Tu já escutou alguma aula, alguma palestra, alguma conferência ou painel, gostou muito do que escutou de resultados clínicos, ensaios, medicina baseada em evidência associada a laser, que é bastante antiga, e outras tecnologias também, percebeu que funciona, mas ainda não está se sentindo seguro o suficiente para meter a mão nesse aparelho e sair aplicando sem entender o como e por que se aplica. Tá? Eu acho que isso é válido também e vai fazer parte desse nosso curso.
Outro detalhe, tu quer fazer mais do que o protocolo te mostrar dos aparelhos. Tu já está usando os aparelhos, já entendeu um pouco de como é que faz a leitura desses protocolos, já viu que a clínica responde aos tratamentos, tu já associa com alguma outra técnica, ou às vezes já está trabalhando de forma isolada, porque é um tipo de princípio tecnológico, né, que opera às vezes como principal elemento terapêutico. E agora tu quer aperfeiçoar mais isso, quer entender, quer melhorar a clínica por diversidade de pele, por área, por tratamento associado, enfim, tem um motivo de querer dar mais isso, tá? Então, esse é um elemento. E também tem um elemento fundamental, tu quer dar mais resultado para os teus pacientes. Tu quer ampliar o teu leque de serviços também para os teus pacientes. É um paciente que tu já costuma atender ele por face e agora ele está pedindo tratamentos corporais, ou vice-versa. Tu já entendeu que uma parte dessas terapias, elas precisam às vezes de um treinamento para poder treinar a tua equipe, para poder alugar o equipamento, para poder já adquirir o equipamento e começar a operar ele, tá? Então, basicamente, essas são as principais razões que eu vejo agora como motivos para a gente poder prosseguir aqui com esse assunto nesse curso, tá? Outro elemento é o que esse curso vai te dar, tá? O que ele vai poder te dar. Eu acredito que ele consegue cumprir com essa missão, tá? Ele vai te dar uma noção racional dos porquês os lasers, fontes de luz, tecnologias que são oferecidas para tratamentos dermatológicos, para cirurgia plástica, para medicina, para estética. Tu vai ter uma visão muito mais completa do esqueleto terapêutico, porque dos princípios, por que que se pensa dessa maneira e por que que a gente adota essas tecnologias em determinados pontos. Outra questão é o fundamento físico. Ele é praticamente essencial, tá? Para que todo médico que deseja mexer com essas tecnologias extracorporais, intracorporais, né? Terapias clínicas, ambulatoriais, cirúrgicas, tá? E tu precisa ter diretamente essa física para poder operar melhor esse equipamento, tá? Outra questão são os mecanismos mais importantes de interação desses aparelhos, em especial os lasers de alta potência ou equipamentos baseados em energia, e o tecido biológico vivo, que é a pele, o tecido adiposo, enfim, as áreas corporais que a gente costuma tratar. Esse é um fato importante que o curso vai te ajudar a dar essas que são os elementos, né, desse processo, tá? Outro detalhe, né, vai entender como é que vai poder fazer uma coagulação, uma vaporização, corte, welding, shaving e outras formas de manejar esses aparelhos, traduzindo uma arte, então, no manejo das energias de alta potência, com vários fins, né, na cirurgia ginecológica, na medicina e cirurgia estética, na cirurgia cosmética, na cirurgia dermatológica, no consultório ambulatorial, seja de uma atenção primária ou até de medicina complementar, que requer essa percepção do refinamento, né? Por que que se usa aquela potência, aquela intensidade? Como é que eu coagulo melhor um tecido mais mole, um tecido mais fibroso? Enfim, tá? Isso é parte do nosso curso, tá? E, naturalmente, né, eu preciso também falar do que o curso não vai te dar, tá? O que tu não vai ter com esse curso. Bom, primeiro, ele não vai te habilitar ao uso dos aparelhos. A habilitação requer treino, conhecimento, prática supervisionada, para que haja uma complementação. E a habilitação aos aparelhos, além de um curso de imersão, além dessa preparação e de experiência clínica, é o tipo de especialidade que tu vai estar para poder estar mais habilitado a realizar esses procedimentos, tá? Naturalmente, nosso foco aborda cirurgia dermatológica, dermatologia, medicina e cirurgia estética. Outra questão, ele não tem certificado, tá? Isso aqui é um curso livre, de extensão, complementar, de atualização médico continuada, enfim, então ele não tem certificado. Ele não tem prática, mas eu vou fazer algumas demos, eu vou fazer demonstrações, eu vou comentar as demonstrações, principalmente quando a gente for falar daqueles que são os elementos básicos daquelas relações de coagulação e potência com o tecido biológico vivo. Ele não vai te ensinar a eleger o melhor equipamento para cada problema, tá? Porque o nosso objetivo é os princípios mais elementares. Então, quem quer saber qual é que é o melhor equipamento,
quem deseja saber, olha, eu quero indicar esse aparelho para fazer essa técnica, qual é a primeira linha para isso? Bom, não é esse curso aqui, é outro curso, outra atividade. Ele não vai te ensinar a vender tratamento também, tá? Não tem aula de marketing, não tem aula de como é que tu vai apresentar esse procedimento ou um tipo de técnica para os teus pacientes, para a tua equipe, para publicidade, enfim, tá? E ele não vai te ensinar como é que se divulga e capta novos pacientes também, porque isso faz parte de uma estratégia natural de quem mexe com altas tecnologias, também saber como vender, também saber como é que vai ensinar paciente e captar paciente para os procedimentos. Tá? Então, basicamente isso está dentro desse contexto. Porém, se há um interesse, se tu gostar do meu curso, se tu gostar da maneira que isso for tocado em ti, se achar que tu está mais nessa necessidade da prática clínica, eu tenho todos esses itens acima disponíveis num curso chamado da Física ao Negócio. Esse curso está com lista de espera, por enquanto não tem vaga disponível, possivelmente só para segunda quinzena de abril ou maio é que vai abrir. Eu não boto muitas pessoas pelo simples fato de que eu quero dar bastante atenção e quero que saia fazendo e que entenda como é que essa tecnologia vai, então, da física, naturalmente, até a operação desse negócio, tá? Escalavelmente, tá? Então, o que você vai ver nesse curso por completo? Vamos lá? Espero que eu não esteja também tão rápido, né? Mas quero também passar para vocês uma dinâmica positiva. Parte 1, vamos falar sobre os princípios fundamentais, os principais fundamentos para entender como funcionam os lasers em tratamentos da dermatologia, da medicina e da estética. Essa é o que a gente vai acontecer na nossa primeira parte e vai começar hoje. A parte 2 vai ser na semana que vem, também vai ser lançada às 8 horas da noite e vai falar quais são os 5 tipos de fonte de emissão de energia que não se pode deixar de dominar, como é que eles interagem com os tecidos biológicos para te poder sair exatamente com isso concebido e entendido. O que funciona, como é que funcionam essas interações, quais são essas fontes principais de emissão de energia. Bom, terceira parte, tá? Terceira parte é basicamente coagulação, vaporização, corte, welding, fotoquímica, fotoacústica, o que e como realizar cada uma dessas funções com segurança para atingir os resultados pretendidos. Então, basicamente, são 3 etapas. Dessas 3 partes, eu vou estar lançando para vocês uma vez por semana essa aula, como eu falei, especificamente assim, nesse modelo. Bom, agora vamos para a parte 1, né? Na parte 1, já podemos, então, começar com toda a estratégia de aprofundamento nisso. Vamos lá? Bom, na parte 1 está prometido o seguinte: os principais fundamentos para que o laser seja adotado para os tratamentos da dermatologia e medicina estética. Quem são esses fundamentos? Por onde é que eles começam? Aquilo que tu não pode deixar de saber, né? Vamos entender assim dessa maneira. Vamos lá? Em primeiro lugar, eu quero começar dando um pouco de introdução justificativa para esse processo. Os lasers eles trouxeram resolutividade, a evolução extraordinariamente rápida desses lasers na medicina e na cirurgia ocorreu dentro dessas 4 décadas praticamente, né? E desde o primeiro laser de Rubi, que foi usado no tratamento de doenças cutâneas, de lá para cá, nos anos 60 e 70, veio o argônio, veio o laser de CO2 de onda contínua, fracionado, que foram usados para cortar, coagular, lesões superficiais da pele. E a dermatologia sempre abraçou as tecnologias de uma forma bastante bem-vinda, com o intuito de precisão, com o intuito de resolutividade, né? Veio na década de 80 a teoria da fototermólise seletiva, que foi proposta por Rox Anderson, e em 1983 eles apresentam essa teoria e que leva ao desenvolvimento daí gigantesco, de uma escalada de lasers pulsados de alta energia capazes de destruir seletivamente células e organelas. Aí entra então essa grande linhagem. O laser possui um alcance de expansão rápido nas aplicações na medicina e na cirurgia. Esses avanços tecnológicos e uma melhor compreensão dessas interações entre o tecido e o laser é que levaram ao desenvolvimento de várias outras funções, como o melhoramento na forma de aproximação com o tecido,
sistemas pulsados, tecnologias de melhor irradiância, precisões também, melhorando o tempo de relaxamento térmico, evitando mais danos térmicos, e assim poder alcançar de forma cada vez mais seletiva, mais objetiva, um determinado alvo na estrutura da pele. Esses alvos sempre foram pensados baseados em patologias, então a gente está falando de, às vezes, pequenos vasos sanguíneos, partículas pigmentares, pelos, folículos pilosos e outras manifestações ou lesões elementares cutâneas que aparecem, né? Então, sintam essa percepção do quanto a tecnologia sempre foi muito bem-vinda na medicina. E como o laser em si traz essas características. Enfim, o laser, na sua mais simples denominação, ele é um acrônimo, ele é uma sigla, que denomina-se então de uma complementação de um conjunto de resultados físicos da fotônica com o intuito de interpretar essa luz produzida. Então ela é uma luz amplificada, estimulada por radiações não ionizantes, que repete esse processo ciclicamente e que expressa exatamente como a luz é produzida. Essa é uma radiação eletromagnética com características próprias, que a diferem de uma luz comum, vamos dizer, uma luz branca. Por quê? Porque ela vai possuir um único comprimento de onda, com suas ondas se propagando de forma coerente no espaço, no tempo, e carrega de uma forma muito direcionada e alinhada que são essas altas concentrações de energia. Então, de certa forma, eu produzo um foco luminoso, um tipo de fóton de um comprimento de onda específico, e vou usar então essa luz concentrada de forma, direcionada para um determinado ponto focal. Aí vem todo o desdobramento e as aplicações desse processo. E aí entra um segundo elemento, que é a interação desse laser, ou melhor, a curiosidade de saber como esses lasers agiriam ou interagiriam quando em contato com o tecido humano. Por isso, a sequência gigantesca de muitos estudos, desdobramentos da fotobiologia, da fotônica, da bioengenharia, da engenharia médica, usando então o entendimento e a correlação dessas luzes e os tecidos biológicos vivos com os mais diversos fins, terapêutico, cirúrgico e tudo mais. Agora, eu quero começar essa segunda grande parte do nosso primeiro momento com os fundamentos e um vocabulário. Também não tinha como deixar de faltar uma terminologia muito importante, é o cromóforo. Tá? O cromóforo, ou grupo de cromóforo, é a parte ou é o conjunto de átomos de uma determinada molécula responsável por sua cor. Então vejam que tem a ver muito mais com a estrutura molecular, a sua capacidade de poder fazer com que essa substância, possuindo muitos elétrons, são capazes de absorver uma determinada energia ou um tipo de luz visível, e ocorre então o efeito fotoelétrico que vai, de certa forma, então, manifestar essa correlação entre a absorção de luz e essa estrutura molecular. Esse que vai promover, então, um estado excitado, um estado alterado dessa energia eletrônica e produzir, então, uma absorção de luz por conta desse processo, faz, então, com que seja, então, denominado o termo cromóforo. Essa molécula absorve uma certa quantidade de onda, um certo comprimento de onda, e vai transmitir ou vai refletir essas para outras estruturas de uma molécula que tem uma cor. O cromóforo ele é uma região molecular onde a diferença de energia entre os dois orbitais atômicos cai dentro de um intervalo chamado de espectro da luz visível. Nesse caso, a luz que a gente consegue visivelmente enxergar com nossos olhos, mas hoje em dia com outros detectores é possível então entender pela espectrofotometria, a pronúncia, vai também poder interpretar outros tipos de pigmentações e outros cromóforos. Mas, naturalmente, começou o entendimento e a denominação do cromóforo pela luz visível que se incide e que também pode ser absorvida ativando elétrons até o seu estado de novo de repouso, que é o estado basal da célula ou das suas estruturas moleculares. Bom,
Quais são, então, os principais e mais importantes cromóforos da pele? Em primeiro e mais importante é a melanina. Ela vai ter as suas variações moleculares, como eumelanina, feomelanina, eritromelanina, e, naturalmente, uma absorção baseada no tipo de comprimento de onda que foi, então, avaliado, testado pelo próprio estudo, né, da fototermólise seletiva, que foi o mais complexo ensaio desse trabalho, até alcançar, então, a teoria da fototermólise seletiva completa. A hemoglobina, a oxihemoglobina, a meta-hemoglobina também, as proteínas, inclusive o DNA, ácidos nucleicos, né, que são parte importante dessas estruturas proteicas, né, a estrutura molecular da água, e eu coloco também como importante o tecido adiposo ou gorduroso, pela sua também capacidade de ter, né, alguns cromóforos importantes para determinados comprimentos de onda. Vamos seguindo nessa sequência de fundamentos básicos dentro do vocabulário e vamos agora acrescentar a definição física do comprimento de onda. Em física, o comprimento de onda é a distância entre dois valores repetidos, sucessivos, num padrão de uma onda, que é usualmente representado pela letra grega lambda. Toda onda ela vai possuir uma característica que é, conforme ela se propaga, ela vai ter, né, depressões e vales, e entre essas repetições de forma da onda, acontece então o nosso comprimento de onda, que pode ser representado pela distância entre dois picos ou dois vales, ou duas vezes a distância entre esses nós. O comprimento de onda ele é medido em nanômetros, no nosso caso, e ele tem uma relação inversa com a frequência, que representa a velocidade de repetição de qualquer fenômeno periódico. Então, quantas vezes se repete aquela formação daquela onda, desse fenômeno periódico, nós temos a frequência. O comprimento de onda ele é igual à velocidade da onda, então, conforme ela vai se desdobrando, dividido pela frequência dessa onda. Quando se lida com a radiação eletromagnética, principalmente no caso da luz ou da luz branca, essa velocidade é igual à velocidade da luz, que a gente usa o termo da letra C para sinais no ar. E essa velocidade é a velocidade do qual a onda viaja. Nesse caso que eu estou citando, nós teremos a seguinte relação. Lambda é o comprimento de onda de uma onda sonora. C é a velocidade da luz, que no vácuo é 300 milhões de metros por segundo. E a frequência da onda, que seria o inverso do comprimento de onda, que é basicamente medida em ciclos por segundo, que a unidade de referência se chama Hertz ou Hz. Por essa razão, aqui do lado eu mostro a equação para vocês. Lambda, então, é igual à velocidade, né, da luz dividido pela frequência. Mais um elemento importante para nós. Já falei da definição de laser, já falei sobre a definição de cromóforo, já falei sobre a definição de comprimento de onda, super importante, ele é um elemento fundamental. E agora eu preciso falar das características, né, ópticas da luz, que é uma das mais importantes propriedades, que é a refração. A refração é um fenômeno que ocorre principalmente em ondas que são eletromagnéticas e que são transmitidas através de algum meio translúcido ou transparente. Quando a luz penetra em meios que são diferentes, refringentes, ou seja, capazes de refratar a luz, a sua velocidade naturalmente diminui. Então, por exemplo, se eu estiver no ar, no vácuo, e passar para um estado mais sólido, vai ocorrer uma modificação da velocidade e uma refração dessa luz. E assim, do sólido para o gasoso e tudo mais. Além disso, de acordo com o ângulo de incidência, ou seja, conforme essa luz for incidida nesse meio, é possível que ela seja não só modificado o seu ângulo, ou seja, sofrer uma deflexão,
como também poder mudar sua direção de propagação. Um dos exemplos mais conhecidos da observação desse fenômeno de refração é quando nós vemos um feixe de luz branca, luminoso, completo, sendo incidido numa superfície transparente de um cristal ou de um outro tipo de diamante ou elementos que têm um meio mais sólido, e ele vai, de certa forma, modificar os ângulos da refração dessa luz e até mesmo por conta da modificação desse, que é a modificação natural da velocidade em que essa luz entra nesse novo meio, ela vai, de certa forma, transparecer os outros comprimentos de onda que faziam parte dessa luz, no caso, formando o espectro eletromagnético e as outras cores. A refração, tá, ela pode ser calculada por meio de algumas fórmulas simples. E por que eu vou mostrar elas? É importante essa característica. A fórmula seguinte, ela permite calcular o índice de refração de algum meio. Bom, N é o termo que a gente usa como índice de refração, C é a velocidade da luz e V seria a velocidade da luz em outros meios. Então, para a gente poder ter uma interpretação de como é que seria esse índice de refração, que vai alterar a velocidade da luz, a gente precisa pegar e dividir a velocidade da luz pela velocidade da luz neste outro meio. Naturalmente, isso já foi medido e para nós a importância está em que essas experiências elas mostram que em cada meio material a velocidade diminui com a frequência. Isto é, quanto maior a frequência, menor a velocidade. Ou vice-versa, quanto menor a velocidade, maior vai ser a frequência. Então, isso faria naturalmente como a luz branca se desdobrasse nas outras luzes visíveis, graças então à interpretação da mudança de velocidade, que faz com que haja então uma fragmentação dessa luz em determinadas frequências através do índice de refração. Outra coisa importante é que o índice de refração ele aumenta com a frequência. Então, quanto maior a frequência, vamos dizer de certa forma que a refração também aumenta. Isso explica também que quanto maior a frequência, maior o índice de refração. Veja bem. E isso, naturalmente, a gente pode olhar aqui nesse pequeno diagrama, nessa ilustração, onde R é um raio de feixe luminoso, aqui V1 é a velocidade inicial, esse aqui é o chamado ângulo de incidência. Esse feixe luminoso ele está atravessando esse outro meio, saindo do ar para a água exatamente nesse ponto, e sofre uma pequena redução da sua velocidade, tendo então um desvio desse raio, que nesse caso a gente chama de ângulo de refração, este ângulo que mudaria então a diferença da velocidade. E por que isso na importância da refração? Bom, eu já tinha até citado alguns elementos, como principalmente a questão da frequência e da refração, ou seja, quanto o índice de refração está proporcionalmente ligado à refração, então quanto maior a frequência, maior o desvio. Logo, a gente pode entender aqui, por que menores comprimentos de onda têm grandes frequências, maiores desvios. Olha só, a luz cromática está aqui, ela incide nesse ponto e praticamente sofre um desvio máximo aqui. A gente sabe que as cores violeta, as cores anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho, elas vão mudando então naturalmente a sua frequência, tendo frequências menores para cá e frequências maiores para lá. Aqui, ao lado, nessa imagem, eu mostro para vocês o chamado índice de refração. Então, percebam que a luz violeta tem o maior índice de refração. Maior índice de refração, maior frequência, menor comprimento de onda. Tá, Jauru, mas o que tudo isso tem a ver com os meus tratamentos? Bom, não é só com tratamentos, mas também com o entendimento do envelhecimento solar, a danificação que ocorre no DNA, principalmente da derme e outras estruturas da pele.
porque a gente sabe que quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior a chance desse feixe, né, luminoso ser absorvido por estruturas que são os cromóforos, e nesse caso, em especial as proteínas e o DNA. Mais uma questão importante, as propriedades ópticas de importância médica. Temos então a refração, temos a reflexão. No caso, a refração é quando esse feixe luminoso passa de um meio para outro meio. A reflexão é quando ocorre totalmente, né, o reflexo desse feixe. E a absorção, quando ocorre também a absorção dessa energia, desse feixe luminoso nesse tecido. Essas são uma das propriedades de importância médica maiores, porque são baseadas em ângulos de incidência com esse meio e também relacionadas à questão do tecido vivo, que nós sabemos absorve energia, calor e também, pelo princípio da fototermose seletiva, de acordo com o comprimento de onda, né, nós teremos também outros efeitos, como desnaturação, coagulação, vaporização, né, dessa estrutura. Seguindo aqui, pessoal, com o que eu considero como fundamentos básicos para a gente poder prosseguir com o entendimento completo do que é um laser e as suas aplicações, eu considero as propriedades ópticas da luz um dos elementos mais importantes. E o que é a luz? Bom, a luz, ou a luz visível, é a radiação eletromagnética dentro da parte do espectro eletromagnético que nós já conhecemos e que é percebida pelo olho humano. Então, a luz faz parte desse pequeno fragmento de intervalo de frequências onde a luz é visível. Geralmente, ela é definida como tendo um comprimento de onda entre 400 e 700 nanômetros. Veja a importância de entender o comprimento de onda. Aqui nós temos ultravioleta, que já é o infravermelho, que são os intervalos onde ocorre então a luz visível. Esse comprimento de onda significa uma faixa de frequência que vai de 430 a 750 terahertz. Vejam como frequências também vão ser importantes para a gente poder entender a questão de profundidade, penetração, absorção da luz. Tá? O espectro eletromagnético e a luz é, por conceito, né, uma estrutura, né, que tem comportamento tanto de onda quanto comportamento de matéria. Por essa razão, todo o espectro eletromagnético que nós vemos aqui nesse desenho, ele ilustra de forma completa todo esse feixe, que vai dos raios gama, passando pelas radiações visíveis e as luzes visíveis, ultrapassando a região do vermelho, passando para o infravermelho, e aí outras que são espectros eletromagnéticos, como radiofrequência, microondas e outros elementos de alta frequência. Seguindo nos fundamentos básicos, eu percebo que o efeito fotoelétrico sempre fica um pouco meio de lado quando a gente vai falar sobre essas coisas básicas de laser. E fundamentar o efeito fotoelétrico vai te fazer entender principalmente elementos como cauterização, efeitos plasmáticos, né, ajustes de intensidade de radiância do laser para coagular, para cortar. Então, vamos fundamentar esse elemento aqui. O efeito fotoelétrico ele é um fenômeno quântico, porque ele ocorre em pacotes unitários, né, dessa energia, no qual a luz é entendida como um comportamento mais partícula. E, nesse caso, nós denominamos essa quantidade de energia como, então, um fóton. Tá? O efeito fotoelétrico ele praticamente se consiste na ejeção de elétrons da superfície de algum material iluminado e que exposta a uma fonte luminosa de certa frequência. Então, eu vou incidir uma determinada matéria com energia, nesse caso uma fonte luminosa, e esse efeito também vai ser absorvido pelas estruturas, sofrer uma excitação eletrônica, fazendo com que haja ejeção desses elétrons e produzindo efeitos, nesse caso, denominados de efeitos fotoelétricos.
Tudo isso deve-se aos estudos explicados por Einstein e que mundialmente ele é utilizado para a gente produzir energia elétrica por meio de uma energia solar, por exemplo. Mas nós utilizamos muito do princípio efeito fotoelétrico, como eu falei, nas cauterizações, nos efeitos plasmáticos, que são bastante unitários e que servem para a gente poder fazer ajustes finos aí de tratamentos na pele. Basicamente, a energia ela é incidida na determinada superfície, então os elétrons acabam saltando para camadas mais externas e depois retornam às suas camadas originais. Esse mesmo efeito repetidamente realizado vai então estimular uma luz, produzindo então o que nós chamamos de um laser. Agora nós vamos para alguns fundamentos básicos da física e que sempre fazem parte de conversas, de congresso, ali no corredor ali das feiras, que é sobre comparações de potência e tudo mais, né? Isso sempre faz bastante diferença a gente aprender isso, tá? O que é potência? Bom, é importante conhecer a potência para calcular a exposição radiante ou a dose que nós chamamos de fluência a ser administrada num determinado laser. E nós utilizamos para isso uma medida de unidade em watts. Tá? Basicamente, a potência seria a capacidade de potência desse aparelho, a capacidade desse aparelho de emitir a sua intensidade de luz, e por essa razão ele é o primeiro passo para a gente poder estudar então o que são as intensidades, os picos de intensidade e a fluência. No caso da fluência, que é o mais importante, a gente calcula os pulsos de energia e divide pela quantidade de área. E esse é um dos elementos que vai se desdobrar aqui agora no que nós chamamos então de densidade de energia. Densidade de energia, exposição radiante ou fluência são tudo a mesma coisa. É uma grandeza física que avalia a possibilidade de estimulação ou inibição ou não manifestação de efeitos terapêuticos. É através da densidade de energia medida que eu vou poder saber quantidade de energia por unidade de área transferida para essa matéria. Nesse caso, nós estamos falando de tecidos ou células. E a gente mede isso em joules por centímetro quadrado. Então, a densidade de energia, ela praticamente serve para a gente poder definir, né, de acordo com o tecido, a resposta que nós queremos atender esse caso. Então, é através dos pulsos de energia, dos pulsos de laser, calculado pelo spot da área em centímetros quadrados. Entretanto, muita gente confunde com densidade de potência. Então, eu preciso explicar. A densidade de potência tem a ver com a potência de saída da luz por unidade de área, que geralmente é medida em potência por centímetro quadrado, e é uma grandeza física que avalia a possibilidade de danos térmicos nesse tecido. Então, baseada na potência de saída dessa luz pela área tratada, eu vou ter, então, uma grandeza que pode me avaliar se eu vou, então, estar coagulando, se eu vou estar vaporizando, se eu vou estar cortando esse tecido, que é, na verdade, um efeito de dano térmico. Outro fundamento básico que entra aqui é o cálculo de tempo de tratamento. O que ele é? É uma situação das mais comuns, é a que a gente mais deseja saber quando é a quantidade de energia certa para determinado tratamento, né? Então, é um alvo, uma área específica que vai ser tratada, e para isso é necessário a gente calcular o tempo de exposição desse tratamento. Tá? Para isso, a gente utiliza a densidade de energia, que é a fluência, multiplica pela área que vai ser o tratamento e dividido pela potência, nós vamos ter o tempo em segundos aproximados, que é o tempo de exposição, né? Lembrando que em aparelhos do tipo fracionado ou ultrapulsados, que são de alta potência, o tempo de exposição ele vai ser apresentado em milésimos de segundo ou em nanosegundos, quando esses lasers são ultra rápidos, né? Como um laser de pico de segundo,
ele chega a femtosegundos, né? Ou seja, ele vai acima do próprio tempo de nanosegundos. Tempos rápidos, com objetivos também de danos térmicos bem eficientes e com menor dispersão dessa energia no tecido ao redor, né? Outro fundamento básico que não pode faltar é a definição de calor. Calor, né, acontece principalmente quando nós temos uma energia interagindo entre dois corpos, principalmente com concentração, né, ou quantidade de energia diferenciada. Através dessa diferença de energias vai ocorrer reflexão, transmissão, espalhamento e absorção. E no caso, tudo isso dependendo da quantidade de energia. Conforme essa energia vai sendo transferida de um corpo para outro, então nós temos a definição de calor. E aí, eu repito aqui o texto para ficar mais fácil, né? Quando incide no tecido biológico parte dessa luz, ela não penetra, ela vai ser refletida. A porção de luz que penetra no tecido, ela vai ser dividida em uma parte que será absorvida, outra parte que será espalhada e ainda outra que vai ser transmitida. Claro que depende do tecido, depende da profundidade da área, depende do tipo de, né, comprimento de onda que nós estamos falando. Mas o calor, ele em síntese, é a quantidade de energia que foi transferida do aparelho para a matéria e a gente calcula isso e mede essa unidade em joules. Não sei se vocês lembram, mas é bom lembrar que a unidade de medida também de joule serve para 1 joule equivale a 1 grau por grau Celsius por centímetro quadrado, a capacidade térmica de uma matéria. Então, para cada 1 joule, 1 grau. Quando a luz é absorvida, a energia entregue irá provocar efeitos fotoquímicos, fototérmicos, pode ser por fotoablação, pode ser também por ablação induzida pela nuvem de plasma, ou até mesmo pela disrupção por efeito mecânico, por efeito acústico, né? Por cavitação, pelo processo da própria expansão dessa energia enquanto ela é absorvida. Todos esses efeitos térmicos, como coagulação, vaporização, ablação, eles ocorrem quando a quantidade de energia e absorção dos tecidos é maior. Então é aí que nós temos, né, um principal elemento. De acordo com a quantidade de absorção de energia, eu vou ter um desses efeitos baseados então na quantidade de energia, na densidade de potência, para eu poder então chegar no dano térmico, numa coagulação, numa vaporização ou num corte. Bom, as propriedades ópticas da luz, já acabei de citar aqui, meio que adiantando um pouco do assunto, né? Ela vai depender do tipo de comprimento de onda da luz e terá uma profundidade determinada de alcance. A depender da densidade de energia, a pele irá ter maior ou menor absorção. A depender da potência e do tempo de exposição, teremos efeitos térmicos, que podem ser de uma coagulação até uma ablação do tecido. Então, uma das coisas que eu gosto bastante de reforçar, principalmente quando a gente está dando aulas elementares, é essas que são as variáveis, né, no tecido biológico vivo. Veja que com a incidência da luz, nós vamos ter uma parte absorvida, uma parte refletida, e naturalmente esses são os efeitos que a gente pode acabar deduzindo da aplicação do aparelho, de acordo com o comprimento de onda, o tipo de laser, enfim, também do propósito terapêutico. Para entender qual o alvo da pele a luz irá ser absorvida ou ocorrer o dano por efeito térmico, é preciso, sem dúvida alguma, entender a teoria da fototermólise seletiva. Então, esse é o meu próximo desafio com vocês, ajudar a entender o princípio da fototermólise seletiva. A teoria da fototermólise seletiva, ela é um desdobramento dos estudos feitos para entender, né, a relação de lasers de alta potência com o objetivo de atingir efeitos destrutivos no tecido e nas células. Isso ocorreu lá na década de 80, e esses autores, o próprio professor Anderson
e o professor Persch concluíram que era possível determinar não só o alvo mais específico do tecido em relação ao tipo de laser, bem como o comprimento de onda, tempo estimado para ocorrer esse efeito, chamado tempo de dano térmico, tá? E por essa razão a fototermólise seletiva ela é um conjunto de entendimentos e variáveis que vão auxiliar o médico na decisão, na escolha do tipo de laser, do tipo de equipamento mais apropriado para atingir, então, o cromóforo-alvo desejado. Dentre os aspectos mais importantes é que o cromóforo determina o comprimento de onda mais apropriado, enquanto que o efeito dependerá do tempo de exposição radiante do laser para o dano térmico. Lembrem que exposição radiante, então, se denomina e se interpreta como densidade de energia da fluência. Então, de acordo com a fluência, eu posso, e o tempo de exposição para isso, eu vou poder, então, atingir os efeitos que eu pretendo ter. A partir dessa teoria, foi possível fazer o quê? Prever melhores resultados para tratamentos de difícil resolução, como, por exemplo, uma depilação, né, uma remoção de pelos através do processo do laser. Desenvolvimento de novos aparelhos e tecnologias que cumprissem com os objetivos dessa precisão. Tratamentos que se transformaram em ambulatoriais, de problemas que antes exclusivamente eram cirúrgicos ou invasivos. Tratamentos mais amplos que podem ser realizados em qualquer tipo de pele. Tudo isso veio graças ao entendimento da fototermólise seletiva. E, naturalmente, esses comprimentos de onda, com as suas profundidades topográficas estimadas na superfície da pele, já foram desdobrados, já existem esses lasers e cada um tem uma função específica com um propósito e um ajuste de tempo, de energia para o objetivo terapêutico que se quer. Lembrem que o mais importante, que é para entender tudo isso, é necessário que se domine a teoria da fototermólise seletiva nos seus amplos, né, abrangências. Bom, está chegando a hora da gente finalizar essa nossa primeira aula. Eu sei que foi intenso, eu sei que foi, né, bastante congruente e vamos fazer uma revisãozinha? Vamos lá. Na aula que hoje eu dei para vocês, vocês puderam aprender o quê? Os termos e palavras mais usados no vocabulário, eu acabei citando vários, e eu acho que o cromóforo com certeza é o termo mais importante. As principais propriedades da luz e do laser, e nesse caso as características da composição da luz, as suas propriedades de ópticas como a refração, eu acho que se destacam na interação da luz com a matéria, nós falamos sobre a frequência da refração. E as variáveis e equações constantes que fazem parte desse contexto, além disso os princípios teóricos, e que nesse caso eu destaquei o comprimento de onda, a frequência, a velocidade da luz, a densidade de energia, a densidade de potência e mais do que simplificado, a gente resumiu a teoria da fototermólise seletiva de uma forma bastante prática para entender que ela é que vai nos auxiliar a determinar o cromóforo, o laser e o tempo de exposição. Bom, eu acredito que não foi tão difícil, né? E espero que tenha sido bem aproveitado para vocês esse tempinho, tá? E sem dúvida alguma, né, o laser com tanta precisão dá para entender por que a dermatologia, por que a medicina preferem esses recursos para os tratamentos, não é verdade? Eu acredito que deve ter ficado alguma dúvida, acho que sempre fica. Quer perguntar? Manda nos comentários, manda no compartilhar. Se tiver um pouco, assim, um pouco constrangido de fazer uma pergunta em público, não tem problema nenhum. Pode mandar diretamente para o meu e-mail, drjaurufreitas@hotmail.com, coloca lá assunto curso de laser médico elementar e eu respondo. Bom, gostou da aula? Deixa o seu like, coloca lá o likezinho ali naquele lugarzinho que a gente coloca lá dos vídeos, tá?
aperta no sininho para seguir aí o nosso canal, quero te agradecer por isso também, tá? E na próxima aula a gente vai ver basicamente a parte 2. Na parte 2 eu já vou ir, gente, diretamente aos 5 tipos de fonte de emissão de energia que não se pode deixar de dominar, como é que elas são, como é que elas funcionam e como é que elas vão interagindo no tecido biológico, tá? Bom, até lá, meus queridos. Muito, muito obrigado mesmo por esse momento especial. A gente se encontra em breve. Essa aula levou 8 horas para ser produzida. Se quiser colaborar para a continuidade desse projeto como esse, pode fazer uma doação no valor que teu coração achar válido. Pode usar o Pix drjaurofreitas@hotmail.com. E a gente te agradece aqui por causa desse projeto, que ele é educacional, ele é feito para melhorar a vida dos profissionais e também para os pacientes que merecem esse recurso tecnológico, sem dúvida alguma. Tá? Eu